vivo. Oi, gente, nós estamos aqui no espaço, na sala da pessoa que ganha R$1.000 por mês, mas tem uma sala maravilhosa com um banheiro que tem até perfume, né? Eu que sou uma pessoa assim que não tem coragem de fazer igual o Wilson, não vou o quê? Estrear o banheiro dele e descontar às vezes que ele usou o banheiro feminino em formiga, né? Mas, ó, tá vendo? O quadro bonitinho. Sala rica. Eu não sei se alguém que recebe 1.200 por mês faz uma salinha dessa. Não, eu vou virar a imagem só pra vocês verem o fundo. Peraí. Ai, caralho. Virou. Olha se alguém que recebe R$1.000 por mês gasta com 3 lamparinas caras no fundo. Não gasta. Pendentes pra ficar mais chique. Pendentes. Isso, a Jana falou que é pendentes pra ficar mais caro. Fora a quantidade de ar-condicionado, gente. Tem mais ar-condicionado do que na sala de Lagoa da Prata. Não, só pra vocês darem uma olhadinha. Olha aqui, ó. São 3 daqueles ares condicionados ali, ó. Viu? Tá? Então aqui, ó, o salário de 1.000 por mês do Wilson tá aqui, ó. Eu só queria fazer uma reclamação, porque eu tive uma dificuldade muito grande pra fazer o quadro hoje. E aí, olha só, eu de saltinho, que hoje, só pra ficar bonitinho pra gravar, vocês viram que eu passei batom e coloquei um saltinho, né? Coisa que ninguém me vê. Mesmo assim, olha a dificuldade que eu tive de escrever esse quadro. Entendeu? A única reclamação que eu tenho que fazer é que eu vi, você é grande demais. Entendeu? Deu um trabalho muito grande pra escrever lá em cima. Mas no mais, essa sala é maravilhosa, arejada. E Will, você não deixou o café, não deixou o lanchinho pra nós também, tá? Não, triste. Isso aí a gente tem que comer menos, barriguinha ficar menos saliente. Gente, tá todo mundo ouvindo bem? Tá tranquilo o quadro? Tá focando? Não sei se está focando. Tá focando o quadro? Tá com foco? Tá tranquilo? Áudio tá bom? Ó, 38 pessoas. Jana, vamos esperar chegar aqui no 40 pra gente poder começar. Tá dando pra enxergar bonitinho, tá, pessoal? Tá, o pessoal falou que tá dando pra enxergar. Dá um print no quadro aí enquanto isso, gente, tá? Vai printando aí. Vocês já tem o material também que a Jana mandou. Foi. Pode começar? Printou? A nitidez não está boa. Tá. Vamos tentar aqui, né? Aí, tira a cadeira pra nós, Jana. E aí, melhorou agora, gente? Tá melhor? Eu acho que nós vamos ter que puxar a cortininha ali, Jana. Melhorou agora, pessoal? Tranquilo? Desativar os comentários. Tá, eu vou desativar para vocês printarem a tela. Peraí. E depois a gente abre para as perguntas, tá? Pronto, tá desativado. E aí, dá para vocês printarem a tela agora, fica melhor. E depois a gente vai virando o quadro e dá mais um tempinho para vocês printarem, tá? De acordo com as observações. Ok? Ó, 5, 4, 3, 2, 1, começando, tá, Jana? Vamos lá? Gente, primeiro, bom dia, né? Por mais que eu goste da companhia da professora Gleice, vocês fazem uma falta danada, viu? Tô com saudade de todos os meus alunos, os abraços. Mas a gente vai esperar passar essa onda aí, depois a gente volta a se abraçar, se ver e tudo mais, ok? Por enquanto, vamos tentar adquirir conhecimento aqui e vamos fazendo feedback. Eu vou dar uma passada geral em tudo que eu achei importante com o tema de Química Ambiental, que é a nossa aula de hoje, tá bom? Depois vocês lançam aí as perguntas para eu poder responder para vocês, fechou? Então vamos lá. Começando aqui, ó, primeiro, eu coloquei o título Química Ambiental, né? Mas quando a gente fala de Química Ambiental, eu tô falando de quê? Química Ambiental é a parte da química onde a gente vai estudar alguns processos químicos e tudo mais que ocorrem naturalmente.
Esses processos, eles podem ocorrer naturalmente e tudo mais, interferir alguma coisa na saúde humana do planeta, mas também eles podem ocorrer naturalmente com alguma alteração do homem, causado por ele ou intensificado por ele. Então é o que a gente vai ver aqui hoje, tá bom? Eu tentei começar falando um parâmetro de comparação, tá? Então eu coloquei até no roteiro de vocês, combustíveis fósseis versus biocombustíveis. A gente vai falar aqui do que está sendo estudado atualmente, que possa vir falar no Enem, coisas do gênero, né? Que eles juntam tantas informações em uma questão só. Então a gente vai falar de coisas que vêm sendo estudadas nesse momento. E também dos combustíveis fósseis, que por mais que a gente debata, fala, nós ainda somos dependentes dos combustíveis fósseis, ok? Então vamos lá. Quando eu falo de combustível fóssil, a primeira coisa que eu tenho que pensar, não renovável. Então vou colocar aqui em cima assim, ó, não renovável. Tá. Os combustíveis fósseis, eles têm uma fonte natural. Ok, mas por que eu chamo de não renovável? Eu não posso renovar, vai chegar um ponto que vai esgotar. Aliás, o que a gente fala muito, né, quando a gente estuda química ambiental, não é de extrair até a última gota de petróleo. Vai chegar um ponto onde a extração do petróleo vai ser tão onerosa, complicada, que eu não vou ter como extrair, não vai compensar mais. Então a gente não fala só de esgotar, a gente fala de uma escassez, seja pela exploração, ou seja, também por chegar num ponto ser oneroso, complicado demais extrair o petróleo. Então a gente chama os combustíveis fósseis de não renováveis. Agora a gente vem aqui, ó, contrapondo isso os biocombustíveis, né? Essa palavrinha bio na frente traz pra gente um alento quando a gente fala de politicamente correto em relação a ambiental, né? Então, ó, os biocombustíveis já são renováveis, sim. Então eu vou colocar aqui. São renováveis. Eu também tenho fonte natural. Mas por que eu chamo de renovável? Porque eu posso renovar. Posso fazer. Então eles não se esgotam. O que pode acontecer com os combustíveis fósseis. Aí, olha só. Eu coloquei 3 setinhas em vermelho. Não sei se vocês estão identificando aí. Nos combustíveis fósseis. O que acontece? A primeira setinha, eu queria falar indústria. Então eu escrevi aqui, ó, IND. Na segunda setinha, eu coloquei AUT, automóveis. E na terceira setinha que eu puxei, eu coloquei aqui, ó, geração de energia. Eu fiz uma contração aqui da palavra só para a gente poder colocar. O que eu quis dizer com indústria, automóveis e geração de energia? A nossa dependência de combustíveis fósseis nas indústrias, para geração de energia para ela, com a queima de combustíveis fósseis, é muito grande. E a gente vai falar das indústrias mais ali na frente, coisas que ela pode afetar diretamente a gente, né? Saúde humana, do planeta. E aí, olha só, automóveis, queira ou não, nós somos dependentes dos combustíveis fósseis, gasolina. Por mais que a gente tenha a opção, às vezes, de colocar o álcool ou a gasolina, ainda assim a gente ainda coloca a gasolina quando a gente pensa no financeiro. E geração de energia. Ah, mas a gente é dependente, ó, a gente tem no Brasil várias hidrelétricas. Mas não sei se vocês lembram uma época em que teve uma escassez muito grande de água. E aí nossa conta de energia foi para as alturas, né? O que aconteceu nessa época? As termoelétricas, elas tiveram que ser acionadas. E aí vinha aquela historinha, né? Cores na minha conta de luz. Amarela, vermelha. Quanto mais intensa a cor, mais caro sairia a minha energia. Então, olha só, queira ou não, a gente ainda tem problemas ambientais que eu preciso de termoelétricas, por exemplo, na geração de energia. E aí, tudo isso aqui está envolvido nos combustíveis fósseis, tá? Bom, quando a gente fala de biocombustíveis, eu estou falando, eu puxei uma setinha só. Eu estou falando de uma origem vegetal. Então vocês vão ver que quando eu falar de combustíveis fósseis, eu vou falar de mamona, girassol, cana-de-açúcar. Então a gente tem uma origem mais vegetal. Tá bom. Começando então, fazendo o primeiro parâmetro que eu queria.
que é ciclo do carbono e petróleo, para a gente trabalhar na parte de cá com bioálcool. Por que eu coloquei ciclo do carbono aqui? Vamos bem rapidinho falar sobre o ciclo do carbono. Aqui, ó, o carbono ele é fixado no solo e no oceano. No solo, ele é fixado pelas plantas. A gente já conhece a reação de fotossíntese, né? Eu tenho CO2, água, luz do sol, vai produzir glicose, oxigênio, O2, só para simplificar. Quando eu falo, então, da fotossíntese, eu tenho, então, no ciclo do carbono, a fixação de carbono pelas plantas. Elas precisam de CO2 para poder crescer, o crescimento da planta exige isso. E no final a gente tem, então, quando a gente faz a reação de fotossíntese, a glicose. Então eu tenho a fixação do carbono no solo pelas plantas. Mas no carbono, na hora que a gente fala do oceano, a gente tem o fitoplâncton, que é um micro-organismo aquático, né? Que é um conjunto, na verdade, e ele tem capacidade fotossintética, ok? Quando a gente fala de matéria orgânica, que é aquela que tem carbono, ela pode se sedimentar, aquela matéria morta. Isso aconteceu com os dinossauros. E aí, toda uma ação bacteriológica, milhões de anos, naquela condição ali que a gente tinha na época, né, foi se sedimentando, a gente não teve a presença de oxigênio. E aí, com toda essa situação, a gente teve a formação dos combustíveis fósseis que a gente tanto depende, tanto gosta, né? Falando de petróleo, xisto bituminoso, que é meio que próximo ao petróleo, carvão mineral. Por isso que eu coloquei entre parênteses aqui petróleo, que é ele que vai meio que ter o cargo-chefe para que eu possa ter o gancho dos combustíveis fósseis. O que é o petróleo? Petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos. Olha o nome, né? Hidrocarbonetos, compostos que têm hidrogênio e carbono. Mas eu não estou dizendo que é uma mistura, tudo misturado ali. Então, quando eu falo de petróleo, eu posso fazer um craqueamento. Eu posso quebrar ligações, eu posso separar um processo que chama destilação. Vou colocar aqui, ó, destilação fracionada. Então, eu posso tirar as frações do petróleo, já que eu disse que ele é uma mistura de hidrocarbonetos. Quais frações que eu vou extrair do petróleo? A gasolina, que a gente conhece, óleo diesel, óleo combustível, óleo lubrificante, né? O combustível para aviação, nafta, que a gente usa para fazer o asfalto. Tudo isso a gente obtém da destilação pressionada. E outras, tem o metano, que já está praticamente disponível para mim nos postos de petróleo. E aí, eu consigo energia desse combustível fóssil aqui, o petróleo, quando eu queimo as frações que eu extraí do petróleo. Então, se eu quero obter energia da gasolina, eu vou ter uma combustão, que é a queima na presença de oxigênio da gasolina. Se ela acontecer de maneira completa, eu tenho a disponibilização de moléculas de CO2 na atmosfera, quando queima. Mas, por exemplo, vou falar do carro. Se eu tenho um carro que não está todo organizado, que o catalisador, por exemplo, do carro não está funcionando de maneira satisfatória, eu tenho uma combustão incompleta. E aí ele vai fornecer para a atmosfera, pior ainda, ó, monóxido de carbono. Aqui pela combustão incompleta e aqui pela combustão completa. O CO, que é o monóxido de carbono, ele é tóxico. Aliás, a gente viu aí os aquecedores, né, em outros lugares do mundo, gente falecendo porque respirou monóxido de carbono, né? Agora, o CO2 não teria problema porque ele não é tóxico, mas a gente vai ver até o final da aula que ele é um vilão quando a gente pensa em química ambiental, ok? Beleza, vamos então contrapor, fazer o versus que eu queria? Falei agora da gasolina, né, do petróleo. Vamos agora falar do bioálcool? A gente tem já contato com o bioálcool. Na verdade, o bioálcool já é utilizado como combustível e também é adicionado uma porcentagem de 23, um pouco mais por cento na gasolina, né? O que acontece? O bioálcool, ele só foi produzido em larga escala no Brasil por causa de uma crise do petróleo
foi na década de 70, antes do pré-sal. O pré-sal foi uma descoberta fantástica pra gente, né? Já quando o bioálcool foi realmente começado a produzir em larga escala, foi porque o governo investiu. Até o programa chamava ProAlcool, Programa Nacional do Álcool. E decidimos, né, nessa época, a produzir o bioálcool, o álcool que a gente conhece, da cana-de-açúcar. E aí, eu não preciso produzir da cana-de-açúcar. Tem alguns países que produzem da beterraba, outros da cevada, enfim, eu posso ter outras fontes. No Brasil, a gente produz da cana-de-açúcar e a gente pode ver isso perto de Lagoa da Prata, né? A gente tem uma usina lá e aí toda viagem que a gente faz, a gente olha para os lados e só vê plantação de cana, que é da usina que nós temos lá, Sucrocoleiro, né? Então, esse bioálcool, o que a gente fala que ele ambientalmente é melhor? Primeiro, eu utilizo a cana-de-açúcar para produzir o álcool, não é? E como eu disse anteriormente no ciclo do carbono, a cana-de-açúcar, ela precisa de CO2 para ela poder crescer. Então pensa, ela vai retirar CO2 da atmosfera quando ela está fazendo o seu crescimento. Isso é bom. Outra coisa que é bom também, positivo. Se a gente vai ver mais para frente que o CO2 cada vez mais tem sido um vilão para a gente, olha só, aquele carbono que estava fixado lá no solo paradinho na forma de petróleo, a gente está tirando esse carbono e fazendo com que ele fique disponível na atmosfera, enchendo a atmosfera de CO2. Entre a gasolina, por exemplo, que é um combustível fóssil, e o álcool, que é um biocombustível, o álcool ele emite menos moléculas de CO2 na atmosfera. Então, olha só, se a gente for pensar no balanço ali, o álcool é um pouquinho mais positivo, concorda? Eu vou soltar menos CO2 na atmosfera, que vai ser um problema para mim na hora que a gente vê. Além disso, eu vou capturar alguns para fazer a fotossíntese quando a planta está crescendo. Então, o balanço aqui de CO2 disponível na atmosfera é menor, né? E o que a gente pode falar sobre a questão das pesquisas que vêm sendo feitas, né? Pode ter um texto, alguma coisa que a gente pode lidar, numa prova, alguma coisa assim. Quando a gente produz o álcool, que é esse em larga escala, que vocês conhecem e tudo mais, a gente está falando do 1G, primeira geração. Esse de primeira geração utiliza um caldo da cana. O que a gente faz? A gente retira o caldo da cana, onde eu tenho muita glicose. Essa glicose sofre uma reação de fermentação alcoólica e vira o etanol que vocês conhecem, ok? O problema é que só 1/3 da planta é o caldo. O restante, 2/3, eu tenho bagaço, palha, tem um monte de coisa lá. Por muito tempo, as indústrias pegavam esse bagaço, palha e tudo mais, jogavam nas caldeiras para queimar, para que essa queima fornecesse energia elétrica e tudo mais para a própria usina. Legal, né? Então quer dizer que a gente está aproveitando o lixo, mas quando eu estou queimando, o que eu estou jogando na atmosfera? CO2 de novo. Então não era tão interessante assim, até que vários estudos de hoje mostram etanol de segunda geração. O que é o etanol de segunda geração? Você não utiliza o caldo, você utiliza o resto. O que restou? Bagaço de cana, palha da cana. Então aqui eu vou usar a celulose. Aí você pode perguntar, ué, mas não usava, não era glicose? Pois é. A celulose é um homopolímero gigantesco que é formado de várias glicoses ligadas uma na outra. Se eu conseguir romper essa ligação, o que eu vou ter disponível para fazer fermentação alcoólica? A glicose. E aí, nós já temos aqui, né, a Raízen, que é uma usina que faz etanol de segunda geração. Então, usinas sucroalcooleiras, elas estão não só produzindo o etanol de primeira geração, o açúcar, mas também investindo cada vez mais no processo de segunda geração, onde eu vou utilizar aquele que sobrou para produzir etanol de novo. E aí,
o que sobra, é um pouquinho de lignina, algumas coisas assim, também tem sido aproveitado. Então olha que legal. Pensando na química ambiental, a ideia é que cada vez mais a gente possa reduzir a nossa dependência aos combustíveis fósseis. Por quê? Além deles não serem renováveis, eles poluem muito o ambiente, causando e atrapalhando essa parte toda que a gente ainda vai ver. Ok? Tá, qual que é a ideia aqui então que a gente vai pensar? Quando a gente pensa em química verde e o que é ambientalmente correto, a gente vai pensar em duas palavrinhas, né? Duas frases, não é palavra, duas frases. A primeira, carbono zero. E a segunda, aproveitamento total. O que seria a ideia? Eu tenho um aproveitamento total da planta. Eu não só vou capturar CO2 quando a planta cresce, eu vou jogar menos CO2 na atmosfera, como também eu vou aproveitar tudo que a planta pode me fornecer de uma maneira mais ambientalmente correta. E a ideia de carbono zero é que a gente possa disponibilizar zero de carbono na atmosfera, mas é muito difícil. Até porque, para eu transportar, né, esse álcool, que seja de primeira ou de segunda geração para os postos, né, a gente sabe que não tem como, atualmente, a gente falar de carbono zero. Mas a ideia é que a gente chegue ao máximo possível numa condição legal para o ambiente. Soltar menos CO2 na atmosfera, mas ainda assim utilizar como energia. Então esse é o parâmetro que eu queria fazer de comparação para vocês, ok? Terminando agora as duas partes, vamos terminar a parte de combustíveis fósseis. Eu coloquei mais dois exemplos. Carvão mineral, que seria o carbono propriamente dito, né? E aí, dependendo da composição dele, eu posso ter vários nomes diferentes. Às vezes os meninos me perguntam, quando aparecem esses nomes nas questões, nunca ouvi falar, Janine. São nomes diferentes mesmo. Por exemplo, eu tenho daúlia, eu tenho linito, turfa, mas isso aí é tudo carvão mineral. Só que dependendo da composição, que pode mudar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a gente dá nome diferente para ele. Por isso esses nomes diferentes que muita gente me pergunta, tá? E aonde eu tenho a utilização de carvão mineral aqui? Nas termoelétricas, que a gente falou aqui, ó. Os trens utilizam carvão mineral. E para terminar, gás natural. Eu coloquei aqui embaixo, veicular. Eu estou falando aqui do metano, do etano. Na verdade, são hidrocarbonetos. Igual a gente falou do petróleo. Só que são hidrocarbonetos leves. Ó, quem já viu orgânica, metano, MET, um carbono. Etano, ET, 2 carbonos. Então, o metano, por exemplo, que a gente utiliza por fonte de combustível fóssil, ele já está praticamente disponível no posto de petróleo. Porque a fração é muito leve, ele pode estar na sua maior quantidade na forma de gás e também um pouco liquefeito ali na mistura de petróleo, né? Mas essa fração aqui de gás natural que a gente fala, na verdade tem um contexto não renovável, né? Para terminar a parte de biocombustíveis agora, eu coloquei aqui, ó, biodiesel. Aqui que vem o que eu tinha dito anteriormente, ó, mamona, girassol, dentre outros, girassol, dentre outros. A gente utiliza uma reação de transesterificação, né? A gente utiliza ésteres de ácidos graxos para poder fazer esse biocombustível, ok? E aí, por último, eu coloquei o biogás. Agora, olha só, eu tinha dito metano, né? Quem já estudou orgânica, se a gente for pensar na fórmula do metano, é CH4. Então, esse aqui é o metano que a gente tinha falado. Só que olha a fonte. Mesmo o metano que eu estou falando, agora tem uma fonte renovável. Beleza? Pode? Renovável. O que acontece? Aqui, nesse biogás, vocês estão vendo que aqui eu estou falando de gás. Aqui eu estou falando de biogás. Tem aquela palavrinha bio na frente, né? E aí, quando eu falo desse metano, a fonte dele é diferente. É o que acontece, por exemplo, em aterros sanitários. E que a gente às vezes fala, nossa senhora, explosões, é o metano, é o CH4. Eu preciso de um biodigestor. A matéria orgânica que eu quis representar em verde é colocada no biodigestor.
sem a presença de oxigênio. E bactérias fazem a digestão dessa matéria orgânica, fornecendo para a gente, então, o metano. Então, a fonte aqui é uma fonte renovável. Que matéria orgânica que eu posso ter aqui? Eu posso ter casca de frutas, aquele lixo que a gente, em geral, chama de lixo molhado. Eu posso colocar aqui e ter a digestão por bactérias, livre de oxigênio, e ter a formação do metano, mas agora um biogás, uma fonte renovável. Eu dei uma pausa aqui, eles estão pedindo para poder virar o celular. Eles querem assim, É? Aí, então espera, deixa do jeito que tá. Tá pausada a live. Onde que eu fui? Aqui, né? Isso. Acho que foi pra direita ou pra esquerda? Ah, pra cá. O Ricardo tá falando que eles estão falando que tá muito longe. Aí a gente foca aqui, mas de todo jeito eu já tirei foto do... Eu acho que eu apertei muito. Quer ver? Pega aqui o pequeno, não? Hã? Tem um, pega outro pra mim. Olha isso, eu apertei demais. Apertou, mas depois a gente... É melhor a gente trocar? Aqui, quer ver? Abre esse aí. Eu ponho em pé e sento aqui na frente. Ixi, vocês parecem que tá... Não, mas aí eu seguro ele aqui. Quer ver? Assim, né? Eu espero que dê. Ou se você conseguir descer esse daí, ó, a gente... esse aqui. Aqui, ó, esse aqui. Fecha. Aqui abre. Tá certo. Aqui eu acho que vai dar. Peraí. Gente, mas... Tava fazendo o contrário. Mas aqui deu também, ó. Ficou melhor? Tá. Qual a parte que eles ainda não viram? O quê? Não, você pode continuar. Você já terminou aqui? É, porque eu falei até o final aqui, Aí você volta um pouquinho na explicação. Você lembra onde você Biogás? parou? É.